Eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor. Amém, Jesus. Que essa paz habite e reine em nosso coração, não só hoje, mas que para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Nós estamos aqui nessa tarde, na beira dessa grota aqui, para batizarmos o irmão Absalão. Amém? Amém. Nessa tarde o irmão Absalão vai ser batizado nas águas. Vai descer as águas batimais. Vai ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por imersão do corpo inteiro uma só vez. No nome do Senhor Jesus Cristo, Glória para a Deus. perdão dos seus pecados. Louvado seja Deus. Amém? Amém, Jesus. O irmão Absalão, ele foi batizado de uma forma errônea, né? Errada, herética. Batizaram ele no nome... Quando foram batizar ele, usaram duas fórmulas batismal. Usaram uma forma batismal cristocêntrica e também usaram uma fórmula batismal trinitariana. Eles disseram assim: irmão, te batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulharam ele numa piscina. Então, ele não foi batizado corretamente, né? Aleluia, Jesus. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos que todos os batismos que foram realizados na era apostólica, nos tempos bíblicos, glória a Deus pelos apóstolos, foram realizados nas águas, de preferência águas correntes, águas vivas, por imersão do corpo Glória inteiro, a Deus. uma Aleluia, só vez, Deus. no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para depois receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com a Glória a evidência Deus. física de falar em outras línguas e profetizar. Amém? Glória a Deus. Amém. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, diz assim a palavra de Deus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Quem Deus. crê e for batizado será salvo. Amém? Amém, Jesus. Mas quem não crê será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Aleluia. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus no céu. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, Jesus. Então, ouçam nessa tarde a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro passo para a pessoa herdar a salvação, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus de bom grado, com alegria. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, em seu coração. Esse é o primeiro passo. Pregada e ensinada pelo verdadeiro cristão. O segundo passo, para a pessoa herdar a vida eterna, a pessoa tem que crer na palavra de Deus. Crer na palavra do Senhor, esse é o segundo passo. O terceiro passo, a pessoa tem que crer no nome do Senhor Jesus. A pessoa tem que confessar o senhorio de Cristo sobre a vida da pessoa. Amém? Aleluia, Jesus. Lá em Romanos Glória a capítulo Deus. 8, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8 ao versículo 10, está escrito: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Amém? Amém. Este é o terceiro passo para a pessoa herdar. A pessoa tem que confessar Jesus como Senhor, aleluia, e Salvador pessoal da vida dele, na presença das suas testemunhas. Louvado seja Deus. Glória aleluia. a Deus. Aleluia, Deus. E o quarto passo, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se arrepender, abandonar os pecados em geral.
Glória a Deus. Aleluia. Para a pessoa herdar a vida eterna. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e versículo 38. Quando os apóstolos, eles estavam pregando a palavra de Deus no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre a igreja ali no cenáculo. Louvado seja Deus. Aleluia. E eles, cheios do Espírito Santo, eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo, com evidência física de falar em línguas e profetizarem, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Então, Pedro e os demais apóstolos, inclusive o apóstolo São Mateus, que supostamente teria escrevido Mateus capítulo 28, versículo 19, parte B, e que supostamente o Senhor Jesus teria mandado batizar no nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo São Pedro, glória a Deus, com demais apóstolos, eles pregaram ali, aleluia, a palavra de Deus para aquela grande multidão que estava aglomerada, reunida, Aleluia, Deus. congregada ali em Jerusalém, comemorando a festa de Pentecostes, glória a Deus. Eles, quando ouviram aquele barulho, aquela grande multidão afluíram para lá. E quando chegaram ali, glória a Deus, eles começaram a zombar, criticar, porque eles estavam como que embriagados. Mas eles estavam embriagados, não era de bebida fermentada, não, porque nem o Senhor Jesus e nem o seu discípulo, aleluia, eles tomaram bebida fermentada ou alcoólica, eles tomavam só o mosto, que é o suco natural da uva, sem fermento e sem álcool. Eles estavam ali cheios, aleluia, embriagados do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eles zombando dizia, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. E a Bíblia diz que Pedro se levantando com os 11 apóstolos, inclusive o apóstolo Mateus, aleluia, disseram, varões israelitas, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo Aleluia. esta a terceira hora do dia, aleluia, 7 horas da manhã. Mas isso é o que disse, aleluia, que foi predito pelo profeta Joel 2,28, que há de ser, que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Aleluia. E sobre os meus servos e a minha serva, derramarei o meu Espírito Santo e profetizarão. Louvado seja o nome Glória do Senhor. a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E o versículo 37, eu estou resumindo, eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos, aleluia, varões, irmãos, Glória a Deus. o que nós Aleluia, devamos Deus. fazer para sermos salvos? Aleluia, E Pedro Jesus. respondeu e disse, arrepender dos seus pecados, amém? Amém, Jesus. Arrepender dos Glória a seus Deus. pecados e sejam batizados no nome, aleluia, não é mencionando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não. Glória a Deus. Observe que Pedro e os demais apóstolos mandou que eles fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo Glória para a Deus. perdão Aleluia, dos Jesus. pecados, aleluia, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado, porque Glória a a promessa Deus. vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E a Bíblia diz que, aleluia, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, foram batizados nas águas, porque o batismo tem que ser realizado nas águas, águas correntes, águas vivas, preferencialmente, Glória a por Deus. imersão do corpo inteiro. Uma só Aleluia, vez, Jesus. no nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Observe que lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, diz assim, há um só Espírito, há um só Senhor, aleluia, há um só Deus e Pai de todos, louvado seja Deus, e há um só batismo. Então observe que quando a palavra do Senhor fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4, que há um só batismo, Paulo está falando ali do batismo nas águas. O apóstolo Paulo não está falando ali do batismo com o Espírito Santo, não. Amém? Amém. Ele ali está falando do batismo Glória a Deus. nas águas, aleluia, águas vivas, águas correntes. Porque Paulo, ele só batizava em águas vivas, águas correntes. Porque Paulo, ele imitou a Cristo, aleluia, está lá Glória em a 1 Coríntios 11:1. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou imitador
de Cristo, louvado seja Deus. Amém? Amém, Jesus. Então observe que Paulo ali, Efésio, Paulo escreveu, aleluia, a Epístola aos Efésios, glória a Deus, e também para nós, a Igreja dos Dias odiernos. Glória Louvado a Deus. seja Deus, aleluia. Aleluia. E lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, Paulo batizou, aleluia, os 12 discípulos da igreja em Éfeso. Paulo batizou eles, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1 diz assim: passando Paulo pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, no número de 12, perguntou: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo quando creste? Eles responderam, disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E ele perguntou: vocês são batizados no que então? Eles responderam, disseram: nós somos batizados no batismo do profeta João Batista. E Paulo respondeu, disse: Glória a certamente Deus, João Batista batizou, realizou o batismo de arrependimento de pecado, de purificação de pecado. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. E dizia para que as pessoas crescem naquele que após ele haveria de vir, que é no Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que após o apóstolo Paulo ter dito essas palavras para eles, Paulo batizou eles, aleluia, no nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Não indica que eles foram batizados em qual rio, pastor Corinho da Silva? Foram batizados no rio Caísto, que é o rio que está mais próximo da cidade de Éfeso. Batizados no rio Caísto, por imersão do corpo inteiro, uma só vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para depois receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com evidência física de falar em língua e profetizar. O versículo 6 vai dizer que após o apóstolo São Paulo ter batizado eles nas águas, no nome do Senhor Jesus, Paulo vai orar por eles por imposição de mão, aleluia, para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. E quando Paulo colocou as mãos sobre eles e orou, veio o Espírito Santo sobre eles, e eles falaram em língua e profetizaram. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Amém? Aleluia. Amém, Então Jesus. eu convido você, amigo ouvinte da palavra de Deus, você que vai assistir esse vídeo, aleluia, louvado seja Deus, eu convido você, eu conclamo você a vir, aleluia, ouvir a palavra de Deus, na igreja do Senhor Jesus, ministério anunciar o Evangelho da Graça de Deus, que está localizado ali na Avenida C, número 713, setor Couto Magalhães, Araguaína, Tocantins, Brasil, aleluia, ouvir a palavra do Senhor e se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal da tua vida e se batizar nas águas, como eu vou batizar esse varão aqui, o irmão Absalão, nessa tarde, batizar nas águas, aleluia, por imersão do corpo inteiro, uma só vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Graças a Deus, aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando virmos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia,
tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Em obediência à palavra de Deus, e segundo a sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de Deus, e de suas testemunhas, eu, pastor Claudemir da Silva, ministro da palavra de Deus, batizo o irmão Absalão, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Amém. Graças a Deus.